Pessoal, conforme eu já comentei, nós vamos falar hoje, para finalizar esse regime especial, sobre a parte de concepção e dimensionamento de pilares. Tá? Então, antes de irmos para a parte de dimensionamento, vamos falar um pouquinho sobre como é realizado o pré-dimensionamento dos pilares. Tá? Então, da mesma forma que a gente faz um pré-dimensionamento para uma seção transversal da nossa viga, da nossa laje, nós também fazemos isso para os nossos pilares. Tá? Então, os pilares, de que forma que é realizado esse pré-dimensionamento? Ele é um pouquinho mais complexo, né? Porque quando a gente trabalha com vigas, a gente analisa lá tantos por cento do vão e acaba considerando como a altura inicial, né? Já nos pilares, a gente tem umas continhas a mais para poder estar trabalhando. E esse pré-dimensionamento, ele é realizado pelo princípio das áreas de influência. O que seria esse princípio das áreas de influência? A gente, primeiramente, considera um carregamento médio na nossa estrutura. O que significa esse carregamento médio? Eu pego a carga total da minha edificação e divido pela metragem quadrada dela. E aí eu tenho um carregamento médio para estar trabalhando com a minha estrutura. Tá? Posteriormente, o que a gente precisa também? Uma área de influência. O que significa essa área de influência? Então, para isso, eu vou descer até uma imagem aqui. O que significa uma área de influência? Vamos supor que eu estou tentando determinar um pré-dimensionamento para esse pilar P7. Então, a minha área de influência seria a área relacionada a dividir essa viga ao meio. Então, eu traçaria uma linha aqui. Essa viga V6, eu também dividi ela ao meio. Essa V2 desse lado ao meio e a V6 desse lado também ao meio. Então, esse retângulo que eu formaria em relação à divisão dessas vigas ao meio vai me gerar uma área. Então, é essa área de influência que eu estou referindo a vocês, tá? Então, dividiu ao meio desse lado, desse lado, desse lado, desse lado. Então, ele gerou essa área aqui em torno desse pilar. Então, é essa área aí, propriamente dita, que a gente está se referindo para determinar esse pré-dimensionamento. E aí tem o N, que seria, caso nós tivermos mais de um pavimento, a gente multiplica pela quantidade de pavimentos, tá? E aí a gente encontra esse NK, que é uma força normal que a gente vai estimar para dimensionar o meu pilar. Por quê? Porque o pilar, ele recebe as cargas na vertical, né? Então, mediante essa carga na vertical, nós vamos ter um valor para poder dimensionar o nosso pilar, que no caso, essa força normal aqui é a força de carga que está presente nele. Mas depois a gente tem que transformar essa força normal numa força de carga de cálculo, né? Que é o nosso ND, tá? Então, a gente determina uma média de valor de carga para esse pilar a partir dessa informação. Da área de influência que a gente estabelece no entorno desse pilar, de um valor de carga estimada do meu pavimento, multiplicado pelo número de pavimentos. Tá? Antes da gente continuar essa parte do pré-dimensionamento, vou comentar com vocês que existem 3 tipos de pilares. O pilar intermediário. Então, o pilar intermediário, ele vai ter uma viga que cruza ele de fora a fora, nas duas direções, tá? Então, ele vai ter essa característica. Independente dele estar centralizado ou não, a gente considera que ele é um pilar intermediário. O pilar de extremidade, ele é um pilar que uma viga atravessa ele de fora a fora e a outra só chega nele. Então, ele é chamado pilar de extremidade. No caso do pilar de extremidade, eles são sempre os pilares externos, né? Ou algum pilar interno que não tenha a continuidade para o outro lado, né? Mas, de modo geral, bem característico ele ser na parte externa, mas pode ter também de forma interna na edificação. E os pilares de canto, né? Perceba que a viga só chega nele, aí ela chega nele, ela não ultrapassa a sua dimensão. Então, existem esses 3 tipos de pilares. Para cada tipo de pilar, existe um dimensionamento característico para ser executado, tá? Então, o que nós vamos conseguir desenvolver, como o regime especial é uma disciplina bem curta, nós vamos conseguir desenvolver o cálculo de dimensionamento para o pilar intermediário, que ele é o pilar mais simples, né? É o mais simples, mas assim, o próprio cálculo por si só ele já é bem extenso, tá? Então, nós vamos fazer esse pré-dimensionamento inicialmente para a gente determinar. Então, a gente vai considerar aí que é uma estrutura com 8 pavimentos e vamos utilizar o aço CA50 com uma taxa de aço de 0,8%. Essa taxa de aço, ela varia de 0,8%
até 2%. Tá? Então, é o máximo que a gente pode adotar de taxa de armadura num pilar é 2%. Então, a gente está estabelecendo esse valor aqui para não ficar muito alto, tá? Para não ficar lá no limite, né? Porque ele precisa ter uma carga muito elevada para ele ficar lá no seu limite de taxa de armadura. Vamos utilizar o concreto de 25 MPa e eu vou considerar que o carregamento médio do meu pavimento é de 10 kN por metro quadrado. Esse valor basicamente foi obtido de que forma? O carregamento total da estrutura dividido pela área quadrada executada. Tá? E aí nós vamos considerar analisar o nosso pilar a partir de uma dimensão. Então, a gente sempre estabelece uma largura e aí, a partir dessas informações prévias, a gente determina uma altura para fazer esse pré-dimensionamento do nosso pilar. Tá? Aqui nós vamos trabalhar com 20 centímetros. Mas se fosse uma edificação, né, uma casa térrea, por exemplo, a gente poderia partir do princípio de trabalhar com 14 centímetros de espessura para a nossa parede, tá? Partindo dessa informação. Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou determinar primeiro o meu NK. O meu NK, ele é o quê? A minha área de influência. Então, essa área de influência já foi calculada. Então, eu citei para vocês, é como se fosse essa região aqui, ó, do meu pilar. Então, como que eu determino isso? Então, eu pego metade dessa dimensão, mais metade dessa dimensão, esse comprimento, e multiplico, tá bem? E a gente determina essa área de influência. Então, a minha área de influência multiplicado pela carga média do pavimento, que é aqueles 10 kN, e eu estou considerando que essa edificação são 5 pavimentos. E aí eu chego nesse valor aqui, ó, de 690 kN. Então, o que é esse 690? Significa que é a carga que eu tenho exatamente no meu pilar. Então, a gente está estipulando uma carga média, até porque a gente não dimensionou nada ainda. Então, a gente não tem essa informação de carga que realmente está chegando no pilar. Mas, por esse princípio aí da área de influência, a gente determina uma carga média que está chegando nesse pilar. E aí, no caso, foi determinado de 690 kN, tá? Bom, a partir disso, a gente precisa majorar esse valor, né? Então, pelo método de pré-dimensionamento ou até no dimensionamento, lembrem sempre que as cargas atuantes, elas são majoradas, né? E os elementos de resistência, que são o concreto e o aço, nós minoramos a sua resistência. Então, a gente majora a carga. Então, perceba que os extremos, né? A gente vai sempre distanciando mais ainda, permitindo que a nossa estrutura ela sempre tenha um coeficiente de segurança bem elevado. Então, a carga da edificação, a gente aumenta o valor dela, ou seja, majora, e as resistências dos materiais a gente minora, que é o concreto e o meu aço. Tá? Diferente do dimensionamento real, quando a gente faz um pré-dimensionamento, a gente utiliza um valor de majoração característico para o tipo de pilar. Tá? Então, aqui anteriormente, nós temos algumas condições, né, de majoração desse pilar conforme a sua posição. Então, se ele for intermediário, ele vai ser 1,8. Se ele for de extremidade, ele vai ser 2,2. Então, nesse exemplo aqui, foi trabalhado um pilar de extremidade, tá? A gente vai adotar 2,2. Então, esse pilar de extremidade, vamos olhar lá na planta, como que ficaria a linha de influência de um pilar de extremidade? Então, o pilar de extremidade seria esse caso aqui. Então, a linha de influência dele seria o quê? Ó? Eu dividiria essa parte aqui no meio, tá? E aí ela ficaria mais ou menos assim, ó. Daria esse retângulo, onde eu dividi essa viga, dividi essa. Então, essa é a região de área de influência, tá? Aqui eu não falei qual era o pilar, mas é só para vocês entenderem. Porque ele está fazendo em cima do fator de majoração de 2,2. Então, caso o nosso pilar ele seja, deixa eu voltar na imagem, um pilar intermediário, o coeficiente de majoração do pré-dimensionamento, tá? Entendam que é do pré-dimensionamento isso, é 1,8. Um pilar de extremidade 2,2 e um pilar de canto 2,5. Tá? Então, continuando aqui, eu majorei essa carga do pilar, então eu multipliquei por 2,2 e cheguei nesse valor aqui, de 1.518 kN, tá? A próxima etapa seria nós minorarmos os esforços, né? As resistências de cálculo. Então, assim, nós majoramos os esforços, né? Que essa carga está aplicada no meu pilar, mas agora eu preciso minorar a resistência do meu concreto e do meu aço. E aí, o que eu faço? Eu divido pelo gama.
que é o valor de majoração ou minoração de cada um deles. No caso do aço, nós dividimos o valor do aço, que é o FYK característico, né? De 50, nós dividimos por 1,15. Isso daqui vai se manter, gente, independente do dimensionamento, tá? Se for pilar, viga, laje, a gente sempre vai usar essa condição aqui. No caso do meu concreto, nós temos 2,5 dividido por 1,4. Por que 2,5 se eu tenho um concreto de 25 MPa? Porque aqui nós temos sempre que trabalhar quilonewton por centímetro quadrado. E aí eu estava com valor em MPa. Então, para mim transformar o MPa em quilonewton por centímetro quadrado, é só dividir por 10. Então, 25, que era o SCK, eu divido por 10, ele se transforma em 2,2. O seu fator gama, que é para minorar a sua resistência, ele equivale a 1,4. Então, sempre para o concreto é 1,4 e para o meu aço é 1,15. Então, eu fiz essa continha e dividi ambos. Ó, dividi aqui e dividi aqui. Cheguei nesses dois valores. Que aqui é o meu FYD. Tá? Aqui não apareceu o F, mas é FYD. Que seria já o meu... Apareceu aqui na frente. A minha resistência do aço já minorada e a minha resistência do concreto já minorada. Então, nós vamos adotar esses dois valores. E aí eu venho para o cálculo de área da seção transversal do meu pilar, né? Para a gente tentar previamente aí estabelecer uma dimensão para ele. Então, de que forma que a gente faz isso? A gente pega o ND, que é aquele valor que nós encontramos para o pilar aqui em cima, que é 1.518, e vamos dividir por isso daqui, ó, que é 0,85 multiplicado pelo FCD mais o R multiplicado pelo FYD. O que seria esse R? O R é a porcentagem de armadura que nós temos. Então, eu passei no exemplo que a porcentagem de armadura é 0,8. Então, sempre que a gente trabalha em porcentagem, qualquer tipo de exercício, a gente tem que converter ele no valor decimal. Então, 0,8 a gente divide por 100, ele se transforma no valor numérico. Tá? Então, eu faço essa divisão para ele se transformar em numérico, ele sair da porcentagem e se transformar em numérico. Resolvendo aqui, eu encontrei essa área de 980 centímetros quadrados. Ou seja, essa é a possível área pelo pré-dimensionamento que eu obtive do meu pilar. Se nós optamos por trabalhar com um pilar numa dimensão de 20 centímetros, então o que a gente vem e faz? 980 divide por 20, a gente vai encontrar o valor. Deu aproximadamente 49, ou seja, esse meu pilar a gente pode trabalhar com uma dimensão aí prévia para ele de 20 por 50. Então, se vocês estivessem fazendo um cálculo à mão de pré-dimensionamento, vocês poderiam partir desse princípio aí para poder estar determinando. Ah, eu não quero fazer uma seção de 20, eu quero fazer maior. Aí pega esse valor de área e divide por uma seção maior. E aí vocês alterem os valores aqui, tá? É porque lá no início a gente já estabeleceu esse valor para nossa largura do pilar, tá? Então aqui fica muito a critério de ajuste mesmo. Até porque, em momento algum, a gente usou esse valor antes. Nós usamos somente agora, tá? Então, o pré-dimensionamento do pilar, ele se resume a gente a fazer esse processo, tá? Aí agora eu quero trabalhar com vocês o dimensionamento de um pilar propriamente dito, né? Então, como eu comentei, existem esses 3 tipos de pilares. E aí nós vamos para o princípio de falar o seguinte: que tipo de esforços nós temos num pilar? Um pilar, ele tem vários tipos de esforços, tá? Que podem estar presentes nele. Relembrando um pouquinho lá de RM, né? Lá em RM, a gente aprende sobre o conceito de flexão, né? Então, normalmente a gente calcula em viga, né, a questão da flexão. Então, que tipos de flexão nós temos? Nós temos flexão normal, flexão composta, flexão oblíqua, né? Quando a gente trabalha com flexão normal, nós temos o quê? Exatamente no meu eixo de inércia da minha peça, do meu elemento estrutural, exatamente naquele eixo, se o meu eixo de aplicação da carga é em Y e a minha carga está sendo aplicada exatamente em Y e centralizada, a gente tem uma flexão normal. Agora, se essa carga é aplicada de forma inclinada no meu elemento estrutural, nós temos uma flexão oblíqua, né? Porque ela está
uma carga, ela vai chegar exatamente no centro do meu pilar, mas ela chega de forma inclinada. Então, a gente fala que é uma flexão oblíqua, porque se ela chegou de forma inclinada, ela vai se decompor na horizontal e na vertical. E aí nós temos a flexão composta, que a flexão composta nada mais é que uma flexão resultante do somatório de um momento fletor mais a força normal e de um outro momento fletor que é gerado devido à excentricidade do meu elemento, tá? Então, existem esses três tipos, tá? Então, a gente vai estar trabalhando o exemplo mais comum, que é a flexão normal, porque daí daria um pouco mais de trabalho a gente trabalhar a flexão oblíqua, tá? Então, a gente vai trabalhar o exemplo de dimensionamento de um pilar, considerando que o eixo de aplicação da carga coincide com o eixo principal de inércia do meu elemento estrutural, tá? Então, existe essa condição da aplicação da carga. Mas devido ao posicionamento que esse pilar se encontra e aos elementos que a gente tem no seu entorno, há a geração de uma excentricidade. Então, quando a gente dimensiona pilar, mesmo que a gente olhe para ele, parece que ele está realmente centralizado, bonitinho, nós temos um cálculo para determinar vários tipos de excentricidade. E essas excentricidades, elas são determinadas de várias formas, tá? Que tipos de excentricidades que a gente tem presente num pilar? Nós temos a excentricidade acidental, que é a primeira que a gente vai estar vendo durante o exemplo de cálculo, tá? Nós vamos ter uma excentricidade que é devido à minha condição da esbeltez, que a gente chama de excentricidade de segunda ordem. Então, dependendo do valor de esbeltez do meu pilar, a gente vai ter essa questão, essa excentricidade dele, tá? E nós temos uma excentricidade em relação à fluência do concreto. Essa excentricidade em relação à fluência do meu concreto, ela vai ser determinada a partir do meu lambda, que é a esbeltez. Então, tanto a excentricidade de segunda ordem quanto a excentricidade devido à fluência, elas são dadas a partir do valor do meu lambda, né, que é a esbeltez do meu elemento estrutural. Então, se ele der um determinado valor, aí ele tem excentricidade de segunda ordem. Se ele não der aquele valor, aí ele não tem excentricidade em relação à fluência, tá? Então, a excentricidade do meu pilar, ela vai ser um somatório de várias excentricidades que vão estar acontecendo nele, que são a excentricidade, que é a excentricidade dessas três condições, tá? E aí, essa excentricidade, querendo ou não, vamos pensar o seguinte: se eu tenho uma caneta, né, e eu estou aplicando uma força nela, ó, ela tá fixa aqui na minha mão. Quando eu aplico uma força nela, o que acontece? Eu movimento ela, eu gero um momento. Então, o que acontece com o meu elemento estrutural? No caso do meu pilar, vai existir uma excentricidade. E se existindo essa excentricidade, existe a aplicação de uma força normal, o que acontece? A força normal vezes um comprimento gera um momento. Então, por isso que a gente calcula essa excentricidade, porque ela vai gerar um momento de cálculo na minha estrutura. Então, mesmo a gente olhando o pilar, parecendo que ele está tudo bonitinho, centralizado, existe um momento que gera nele. E é esse momento de cálculo que a gente vai utilizar para determinar o valor da sua armadura, tá? De antemão, em relação ao dimensionamento de um pilar, na verdade, todos os dimensionamentos, tá? Pode ser, pessoal, que uma fórmula ou outra que eu utilize não seja exatamente idêntica à que o Rafael explicou para vocês, tá? Porque, assim, na parte de dimensionamento, existe a normativa, que ela dá várias considerações. Mas existem vários autores que trabalham com dimensionamento. Então, às vezes, ele cria uma letrinha diferente, mas no final é para chegar próximo aos mesmos valores, tá? Então, pode ser que alguma formulação ou outra não seja igual a que o Rafael passou para vocês, tá? Mas eu estou passando o meu passo a passo, o meu material de apoio, tá? Para vocês se basearem e não se confundirem em relação a isso, tá? Mas as ideias, elas são bem próximas. O que muda é um detalhe ou outro. Então, vocês vão ver que, às vezes, no material que vocês deram com ele tinha excentricidade também. Só que, às vezes, são algumas letrinhas, né? Que isso muda de um autor para outro. Então, existe o Schutz, existe o Araújo, o Bastos, tem vários autores que trabalham com dimensionamento. Então, cada um tem algumas características que
talvez diferem um pouquinho do outro, tá? Então, caso fique alguma dúvida, no momento que vocês estiverem aí desenvolvendo as atividades, vocês perguntem aí, tá? Então, vamos lá para fazer mais um exemplo. Então, agora nós vamos fazer... Apareceu a imagem aí, pessoal? Deixa eu ver. Agora foi. Bom, então nós vamos fazer um dimensionamento de um pilar. Como eu disse, esse pilar aí vai ser um pilar intermediário, tá? Porque ele é o exemplo normalmente mais simples se comparado aos outros, porque os outros, eles vão ter outros tipos de excentricidade, eles vão um pouquinho mais de trabalho para realizar esse dimensionamento, tá? Então, nós vamos começar esse procedimento aqui fazendo esse dimensionamento de um pilar. E aí, esse pilar, ele já foi criado uma pré-dimensão. Então, a partir daquele conceito que eu expliquei anteriormente para vocês, a gente estabelece uma dimensão para esse pilar. Então, eu estou trabalhando aí com ele de 20 por 50 centímetros, tá? FCK de 20 MPa, o aço CA50. O que é o aço CA50? É o valor do meu FYK. Significa a mesma coisa, ó. Esse 50 aqui é a mesma coisa que 50 quilonewtons por centímetro quadrado, tá? Bom, nós vamos trabalhar com esse comprimento aqui nas duas direções do meu pilar, um comprimento aí efetivo nas duas direções. Por que eu preciso desse comprimento efetivo? Ele é um pilar de intermediário, então qual que é o comprimento efetivo que tem no seu entorno? Tá? Então a gente vai trabalhar com esse comprimento efetivo aqui de 4 metros nas duas direções, tá? A gente vai trabalhar com esse fator aqui, que é 2,5, que a gente vai usar posteriormente no cálculo. O meu gama F, vamos só lembrar, ele é um fator de majoração dos esforços. O gama C é o fator de minoração da resistência do meu concreto. Então, se é gama C, é para o concreto. E o gama S é o fator de minoração para a resistência do meu aço, tá? E eu vou trabalhar com esse valor de carga chegando aqui no meu pilar. Então, no pilar, está chegando essa carga de 857 quilonewtons. Mas nós sabemos que toda vez que a gente for dimensionar, nós temos que lembrar de majorar os esforços e minorar as resistências de cálculo. Tá? Então, para isso, eu vou calcular alguns valores inicialmente. Então, o meu FD, esse FD, na verdade, é o chamado ND, tá? Aquela normal de cálculo. Então, aqui a gente vai chamar ele de FD, mas lá na frente a gente muda ele para ND, que é a mesma coisa. Então, o ND ou FD seria a minha força, que está sendo aplicada no meu pilar, multiplicado pelo meu gama F, que é 1,4 o valor de majoração. Eu cheguei nesse valor de 1.200 quilonewtons nesse pilar. Vamos também já fazer a correção aqui da resistência do meu aço. Então, o meu FYD, então sempre que tiver um D na frente, significa o quê? Que já foi convertido, né? Majorado ou minorado. Então, FYK, que é 50, divido por 1,15. Cheguei nesse valor de quilonewton por centímetro quadrado. Lembrem sempre de trabalhar quilonewton por centímetro quadrado. E eu também já vou fazer essa correção em relação à resistência do meu concreto. Então, o FCD, tá? Que é o FCK dividido pelo gama C. Como eu estou trabalhando quilonewton por centímetro quadrado, eu já peguei os 20 MPa e dividi por 10. Dessa forma, eu já transformo em quilonewton por centímetro quadrado. Dividi por 1,4, cheguei nesse valor de 1,4 kN por centímetro quadrado. Então, essa é a parte inicial para a gente começar aí o dimensionamento, tá? Deixa eu ver. Nós fazemos também esse módulo de elasticidade, tá? Que é através dessa fórmula aqui, que nós temos 0,85 multiplicado por 21.500, multiplica FCK mais 8, dividido por 10 elevado a 1/3. Na verdade, aqui é o módulo de elasticidade do nosso concreto que a gente vai estar trabalhando, mediante ao valor em MPa que a gente tem dele. Tá? Então, a gente tem esse valor aqui, eu já converti ele de MPa, dividi por 10, converti em quilonewton por centímetro quadrado. Tá? Bom, e aí nós vamos para a primeira excentricidade que nós temos que analisar, tá? Que é a chamada excentricidade acidental da nossa estrutura. Então, essa excentricidade, ela vai ser dada de que forma? Vai ser aquele comprimento efetivo dividido por 400, tá?
Então, a gente sempre vai pegar o comprimento efetivo e dividir por 400. Como o nosso x e o nosso y, nas duas direções, nós temos o mesmo comprimento efetivo, então eu coloquei aqui que a excentricidade acidental em x é igual à excentricidade acidental em y. E aí, quando eu dividi 400 por 400, eu cheguei em 1 centímetro. Esse é meu valor de excentricidade acidental, tá? Bom, esses são os valores básicos que a gente precisa calcular. Percebam que eu coloquei só uma setinha aqui, tá? E aí, agora eu comecei, ó, o dimensionamento propriamente dito do meu pilar. Como que é esse dimensionamento propriamente dito? Nós sempre vamos dimensionar nosso pilar nas duas direções, tá? E aí, nas duas direções, nós vamos encontrar uma área de aço. Essa área de aço, nós vamos procurar uma armadura que se enquadre naquele local, naquela seção transversal, tá? Percebam que vocês vão perceber que a gente vai encontrar dois valores de área de aço. E aí vocês vão ver que valor que a gente vai adotar, tá? Mas a gente sempre tem que dimensionar nas duas direções, porque a gente não sabe qual que é a situação mais crítica, né? O maior valor. Então a gente vai normalmente adotar o maior valor de área de aço para determinar a seção do nosso pilar, tá? A armadura da seção transversal do nosso pilar. Mas, obrigatoriamente, a gente tem que calcular nas duas direções. E aqui eu fiz um passo a passo para vocês, né? Então, essas informações são as básicas que a gente já tem que deixar calculado, bem? E aqui é as etapas de cálculo que a gente faz. Então, a primeira coisa que a gente calcula é o índice de esbeltez, tá? Esse índice de esbeltez, por que eu tenho que calcular ele? Por conta da minha excentricidade, porque eu preciso desse valor para determinar a minha excentricidade. Tanto a minha excentricidade de segunda ordem, quanto a minha excentricidade devido à fluência, tá? Então, nós vamos ter a excentricidade 1, a excentricidade de segunda ordem e a excentricidade devido à fluência, bem? Então, como que eu determino esse índice de esbeltez? Eu pego o meu comprimento em x, então, nas duas direções a gente tem esse comprimento, né? A gente já estabeleceu isso. Multiplico por raiz de 12 e divido por hx. Agora, pessoal, é um ponto bastante importante que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Quando eu estou fazendo dimensionamento em relação a x, eu vou pegar minha calculadora aqui, por exemplo, ó. Vamos imaginar que isso aqui é a seção transversal do meu pilar, né? Vou pegar um livro aqui que achei maior. Então, vamos pegar o livro aqui. Ah, não, acho que a calculadora não fica muito grande. Então, vamos imaginar que aqui é a seção do meu pilar, certo? Aqui é x e aqui é y, certo? Vamos pegar. Y e x, certo? Agora, quando nós formos dimensionar em x, se eu estou dimensionando o x, eu chamo o x de altura e o y de base, tá? Então, aqui é a minha altura agora. Isso vai servir tanto para inércia. Quando vocês dimensionarem em relação ao y, aqui vai ser a altura de vocês, tá? Então, a gente faz essas duas considerações. Então, quando eu colocar hx, eu estou me referindo à altura em relação a x. Então, esse comprimento da base é o meu hx, é a minha altura, tá? Então, apareceu hx, é a dimensão x. Apareceu hy, é a dimensão y, tá? Então, eu peguei 400, multipliquei por raiz de 12 e dividi por 20, porque a seção que a gente tem é de 20 por 50. Cheguei no valor de 69 para esbeltez. Então, nós temos a seguinte condição. Quando eu trabalho com uma esbeltez, aqui é a esbeltez em x, né? Só que no nosso caso, depois a gente tem que calcular a esbeltez em y, porque ela vai mudar por conta do valor que a gente tem de altura do nosso elemento em relação a y, tá? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a esbeltez em x, ela é menor ou igual a 90. Então, como deu 69, ela é menor que 90. Então, nessa condição, a gente considera um pilar moderadamente esbelto. Então, ele tem excentricidade de segunda ordem, tá? E ele também terá uma excentricidade na fluência, porque excentricidade na fluência, ela existe quando o meu lambda x for maior que 50, tá? Se esse valor aqui, ele tivesse dado menor que 50, essa esbeltez em relação à fluência, ela seria zero, tá? Então, a gente não iria fazer o cálculo dela. A gente só calcula a excentricidade na fluência quando ela for maior que 50.
Então, antes disso, vamos calcular primeiramente a excentricidade de segunda ordem, tá? Essa excentricidade de segunda ordem, eu preciso calcular esse parâmetro aqui primeiro, tá? Esse V0. Ele parece um coeficiente de Poisson, né? Então, esse V0, ele é o quê? É o FD, que é aquela resistência de cálculo majorada já, dividido pela área da minha seção transversal, multiplicado pelo FCD. Ou seja, 1.200 dividido por 20 vezes 50 vezes 1,4, que cheguei em 0,86, tá? Esse 0,86, pessoal, é um valor que a gente vai adotar se ele for maior que 0,5. Então, vamos supor que eu encontrei 0,3 aqui. Vamos parar o cálculo? Não, eu não paro o cálculo. Eu uso esse limite, tá? Porque o mínimo que a gente pode adotar para calcular a excentricidade de segunda ordem é o valor de 0,5. Se a gente achar um valor maior que 0,5, a gente adota um valor maior. Mas se a gente não achar um valor menor que 0,5, a gente adota o próprio 0,5. Tá? Então, como a gente achou um valor maior, a gente vai adotar esse valor aqui para achar a nossa excentricidade, tá? Então, essa excentricidade de segunda ordem na direção x, tá? Ela vai ser o quê? O comprimento efetivo em x elevado ao quadrado, dividido por 10, multiplicado por 0,05, dividido por esse parâmetro, somado com 5, e isso daqui vai ser multiplicado pelo meu hx. Então, relembrando, o hx é essa dimensão de x, tá? Resolvendo aqui, substituindo os valores, eu encontrei que a minha excentricidade de segunda ordem, ela vale 2,94. E aí nós vamos para a excentricidade na fluência, tá? Então, a excentricidade na fluência, ela só vai ser calculada quando o meu lambda for maior que 50. Então, como eu já comentei, deu 69, agora nós podemos usar ele. Se deu menor que 50, então a gente não calcula. Então, para calcular essa excentricidade na fluência, ela tem algumas fórmulas que a gente precisa calcular, tá? Dá um pouquinho de trabalho. Nós temos que determinar primeiramente a inércia. Lembrando, é a inércia em x. Então, se a inércia que eu estou calculando é em x, aqui é a minha altura e aqui vira base, tá? Então, aqui é a altura e aqui vira base. Então, tanto que eu coloquei assim, ó. Quando a gente faz a fórmula da inércia para uma seção retangular, não é base vezes a altura ao cubo sobre 12? Né? Então, quem que é a base agora? Se eu estou trabalhando com a inércia em x, a minha base vai ser o y e a altura vai ser o x, tá? Então, por isso que eu coloquei assim, hy vezes hx ao cubo sobre 12. Então, o hy é os 50, o hx é o 30, tá? Resolvi e encontrei esse valor de inércia em x, tá? Quando nós formos fazer em y, a gente tem que calcular a nossa inércia também em y, tá, pessoal? Bom, feito isso, agora nós temos um outro elemento, que é o nosso valor... que é o nosso valor chamado carga de Euler, tá? Esse valor de carga de Euler, ele é um valor que a gente vai substituir numa fórmula para encontrar a excentricidade devido à fluência, tá? Então, eu uso essa fórmula aqui para encontrar a minha carga de Euler. Π ao quadrado multiplicado pelo módulo de elasticidade que a gente calculou lá no início, multiplicado pela inércia em x, dividido pelo comprimento efetivo em x ao quadrado, tá? Substituindo os valores, eu encontrei essa carga de Euler, tá? E agora a gente vem para a fórmula propriamente dita para determinar a excentricidade devido à fluência. E aí essa fórmula aqui um pouquinho grande, tá? Mas não se assustem. Ela é o EX1, tá? Que a gente já obteve, que é aquela excentricidade acidental de 1, multiplicado por E. Esse E é aquele da calculadora, tá, pessoal? É aquele Ezinho da calculadora. Elevado a isso daqui. Então, é esse parâmetro de 2,5 que eu dei no enunciado, multiplicado pelo FK. FK é aquela carga que foi dada no exercício. É a carga propriamente dita que está sendo aplicada no pilar, não é a majorada. Dividido pela minha carga de Euler menos o FK. Resolvi esse E elevado a isso, eu subtraio uma unidade, tá? Então, eu substituí os valores aqui, ó. 1 multiplicado por 2,5, substituí os valores, encontrei uma excentricidade devido à fluência de 0,62 centímetros, tá? E aí, só para a gente
finalizar, acho que dá tempo, e a gente depois entrar em outra aula, eu tenho que calcular a excentricidade mínima, tá? Então, quem que é a minha excentricidade mínima? Porque eu preciso determinar quem que é a minha excentricidade 1, tá? Então, quem que é a minha excentricidade mínima? Aqui, pessoal, é a excentricidade lá do início que a gente calculou, tá? Aquela acidental. Então, quem que é a minha excentricidade mínima? Existe uma fórmula. Ela vai ser 1,5 mais 0,03 multiplicado pelo hx. Então, o hx é 20. A excentricidade mínima é 2,1, tá? E aí eu tenho que mostrar quem que é a minha excentricidade 1x, tá? Aqui, desculpa, eu vou arrumar para vocês. Aqui é a excentricidade A, tá? É a excentricidade acidental em x, tá bom? Tanto que é o valor 1. Mas a minha excentricidade 1 propriamente dita, ela vai ser o maior valor dentre esses dois. Então, quem que for maior? A acidental ou a mínima? No caso aqui, eu obtive que a mínima é o maior. Então, eu vou adotar o meu maior valor, que é a minha mínima. E aí, a minha excentricidade total na direção x vai ser o quê? O somatório da excentricidade 1, que a excentricidade 1 foi 2,1, a excentricidade 2 devido a excentricidade de segunda ordem, que é 2,4, e a minha excentricidade devido à fluência, que é 0,62. Somei, eu encontrei isso daqui de excentricidade, tá? E o que significa essa excentricidade, propriamente dita? Essa excentricidade, na verdade, é aquilo que eu comentei com vocês. Vai existir uma carga que vai ser aplicada no meu elemento estrutural, mas essa carga, ela tem uma excentricidade de aplicação. Então, essa excentricidade, quando você aplica ela, ela vai tender a girar o seu elemento, ou seja, promover um momento. Então, uma força, né? Uma força axial vezes um braço, uma determinada distância, ela gera um momento. E é esse momento que a gente usa para o cálculo da nossa estrutura, tá? Então, eu até representei aqui o que seria a minha excentricidade. Então, como eu estou calculando a excentricidade em x, é essa distância aqui. É claro que aqui ficou bem exagerado, né? Eu coloquei até ele aqui fora, né? Como se tivesse aqui fora, mas na verdade não é, porque como deu 5,66, esse elemento tem 20 centímetros de base, ou seja, aqui está passando no meio. Então, esse pedacinho tem 10. Então, significa que mais ou menos por aqui está sendo aplicado essa força. Então, o meu FD multiplicado vezes esse braço de alavanca, que é a minha excentricidade, ele vai me gerar um momento. E é esse momento que nós vamos usar para o cálculo da nossa armadura do nosso elemento. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Vocês podem me interromper, tá? Quando eu estiver falando aí. Eu vou só salvar essa aula e já eu chamo vocês para a gente continuar a resolução desse exemplo, tá bem? Já está dando 1 minuto aqui.